Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Acompanhe-nos em direto a partir do Facebook, do YouTube e diferido na televisão independente de Moçambique aos domingos às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Bem disposto para mais um programa? Bem disposto para mais um programa, para mais uma resenha semanal dos principais acontecimentos do país e também da África Austral, uma vez que a África Austral nas últimas semanas tem estado muito na ribalta. E o Zimbábue será o tema quente para esta edição. Escolheu como facto de semana, ao fim de 25 anos, Alice Mabote deixa a presidência da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos. Quando se fala em direitos humanos em Moçambique, é quase o sinónimo de dizer Alice Mabote. Não sei o que é que vem primeiro, Alice Mabote ou direitos humanos. E o que é certo é que também para ela, pelo menos por esta etapa, chegou ao fim a sua liderança na Liga dos Direitos Humanos. Eu queria aqui prestar um tributo e uma homenagem à lutadora que é Alice Mabote em defesa desta causa, uma causa que não é bem vista por todos. Os direitos humanos deviam ser uma questão pacífica. Os direitos humanos são parte integrante das constituições dos países democráticos, da Carta das Nações Unidas, mas não é assim. Nós sentimos isso exatamente pelo flagelo, por exemplo, dos esquadrões da morte, pelas sevícias aos presos sem julgamento nas prisões, aos abusos das forças de defesa e segurança, à questão da violência doméstica, a violência sobre as crianças, enfim. Os países com os problemas de desenvolvimento como nós são países claramente em que os direitos humanos são desafios. E Alice Mabote foi uma pessoa muito corajosa, muito pioneira neste setor. Isto é uma área que sempre se tentou politizar, sempre se tentou criar uma organização de direitos humanos que fosse uma organização cliente do Partido Frelimo. Também por este elemento se deve homenagear Alice Mabote, porque ela conseguiu afastar estas políticas partidárias da causa dos direitos humanos. Será que a Alice Mabote era uma Madre Teresa de Calcutá? Muito longe disso. A Alice Mabote, quer como jurista, quer como militante da causa dos direitos humanos, cometeu muitos erros, tropeçou muitas vezes nas suas próprias contradições, mas isto não lhe tira o mérito e também a sua grande coragem. Se calhar a questão porque ela a qualidade porque ela ficará mais conhecida na defesa dos direitos humanos é exatamente pela sua grande coragem na defesa desta causa. E, portanto, no momento em que sai, e nós sabemos que a Liga tinha muitos problemas de natureza administrativa, de natureza financeira, os militantes de causas não têm que ser necessariamente bons administradores, bons gestores. Alice Mabote, em última análise, está a pagar também por este tipo de problemas, mas o que é importante neste momento é que não morra a causa dos direitos humanos, que a causa dos direitos humanos continue a ter defensores que estejam acima dos interesses partidários dos governos do dia, porque este é um país que precisa de facto de
grandes militantes por esta causa. E Alice Mabot sai num momento interno conturbado, de tal sorte que até recusou a proposta para a presidente honorária da Liga dos Direitos Humanos. Bem, eu acho que só lhe fica bem esta recusa. É importante que se aclarem as águas, que se afastem as emoções, que se deixe pousar a poeira e a turbulência, para que de facto se possa fazer uma melhor avaliação e uma avaliação mais tranquila sobre o papel de Alice Mabot na causa dos direitos humanos, porque se formos por aí, claramente a jurista Alice Mabot não sai bem na fotografia. Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema para o programa de hoje. Começa uma nova era no Zimbábue. Emmerson Mnangagwa é o novo líder do Zimbábue, foi empossado hoje. E no discurso de aceitação, Emmerson Mnangagwa foi muito contido e modesto. Apelou à contenção nas celebrações e disse que seria um grande erro celebrar uma conquista por muito tempo. Lembrou que o que está a acontecer com ele aconteceu com Robert Mugabe em 1980. Mas é preciso lembrar que as expectativas que estavam nas costas de Mugabe agora foram herdadas pelo novo líder. Como é que acompanhou Fernando Lima o empossamento de Emmerson Mnangagwa? Bem, eu acompanhei ao pormenor a cerimónia de investidura, desde o facto de terem estado apenas 3 chefes de Estado da região, Moçambique incluído, e acho que só lhe fica bem ao presidente de Moçambique ter ido ao Zimbábue. Também esteve o presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, e o crítico permanente de Robert Mugabe, o brigadeiro Ian Khama do Botsuana. A minha interpretação, pela ausência dos outros chefes de Estado, é, de algum modo, tentarem resguardar aqueles que tinham responsabilidades. Jacob Zuma não foi porque ia receber hoje João Lourenço de visita à África do Sul, mas felicitou o Emmerson Mnangagwa. Certo, mas também ambos têm responsabilidades ao nível da SADC e a sua não presença, de algum modo, assinala o seu distanciamento pela forma como Emmerson Mnangagwa chega ao poder. Há claramente um apoio tácito da União Africana e da SADC àquilo que aconteceu no Zimbábue, mas há interrogações de natureza legal, constitucional, que não podem ser escamoteados. De qualquer forma, e indo à intervenção de fundo de Emmerson Mnangagwa, eu penso que estava lá tudo que as pessoas esperavam. As pessoas significa a comunidade internacional, a sociedade civil do Zimbábue, a oposição zimbabuiana, os cidadãos de bem daquele país. Portanto, estava lá a questão do respeito por todos os cidadãos, um presidente que quer ser o presidente de todos, que prometeu a não discriminação na base da raça, de credos religiosos ou filiações políticas, porque todos os zimbabuianos são necessários para a reconstrução do país. Enfrentou a problemática questão das terras e da agricultura, nomeadamente prometendo compensação aos farmeiros que foram expoliados das suas terras. E, outro ponto extremamente importante, dirigiu-se com humildade à comunidade internacional para que apoiassem o Zimbábue, nomeadamente em termos financeiros, para que deixassem de aplicar sanções, uma vez que o próprio Emmerson Mnangagwa faz parte
das personalidades que estão abrangidas pelas sanções. E Constantino Chiwenga também faz parte. As mesmas restrições, por exemplo, de viagens que tinha Mugabe e a sua família, aplicam-se ipsis verbis a Emmerson Mnangagwa. Portanto, eu acho que, formalmente, pelo menos, começou uma nova era no Zimbábue. É esta a expectativa dos zimbabueanos, é esta a expectativa da região e é também a expectativa da comunidade internacional. Agora, as respostas, elas têm que ser dadas por Mnangagwa, uma vez que há legítimas reticências em relação à sua postura, uma vez que ele era nada mais, nada menos que o número 2 da ZANU-PF, que o número 2 do executivo zimbabueano e, portanto, ele acompanhou todos estes anos, portanto, mais de 3 décadas. Que é um homem próximo do Mugabe, esteve sempre ali ao lado e na sombra e ajudou não só era um homem do Mugabe, como ele lidava com os assuntos mais sensíveis e os assuntos mais sujos. Portanto, esta área exatamente securitária, a área onde muitos zimbabueanos foram eliminados, quer às mãos do Exército, quer às mãos dos serviços de segurança, quer às mãos da própria ZANU-PF. E no seu próprio discurso, ele lembrou esse seu passado, disse que algumas pessoas olham para ele como um monstro. Pedindo que o deixasse trabalhar para melhorar a sua reputação. Isto é uma clara alusão ao seu papel instrumental quando o ministro de Segurança Nacional na violenta ofensiva contra os apoiantes da ZAPU e as chacinas da 5ª Brigada aos Nebeles. Claramente, aqui há outro pormenor também que é importante. Apesar desta sua colagem a todo o consulado de Robert Mugabe, a personalidade de Emmerson Mnangagwa, e nós aqui em Moçambique, nós os do tempo quando a ZANU esteve aqui enquanto movimento de libertação, conhecemos os dois, o Robert Mugabe e Emmerson Mnangagwa, não têm personalidades semelhantes. Mugabe é um obstinado, basta lembrar, e esta semana isto veio à tona de novo, que foi preciso uma enorme pressão da parte de Samora Machel à altura para forçar Robert Mugabe a aceitar os acordos de Lancaster House que garantiram a transição e a independência do Zimbábue para um governo de maioria e a questão da terra, que depois Mugabe veio a reverter para as suas próprias políticas, nomeadamente entregando a terra aos antigos Mas há quem diz combatentes. Que Samora Machel foi pressionado por Josias Tongagara para, por sua vez, pressionar o Mugabe a aceitar este acordo, lembrando um pouco o passado. Essa é uma versão dos acontecimentos. Aquilo que eu conheço é que houve um debate muito acalorado entre Josias Tongagara e Samora Machel, nomeadamente sobre o papel de Tongagara na luta de libertação, no comando da guerrilha. Tanto quanto eu sei, as duas personalidades aclararam as suas diferenças, mas também temos a forma como Tongagara morreu a caminho de Manica para entrar no Zimbábue, num acidente de viação que depois se veio a tornar uma referência de marca dos próprios serviços de segurança zimbabueanos, e nos últimos anos temos assistido à eliminação ou à tentativa de eliminação de adversários de Robert Mugabe, exatamente sempre com acidentes de carro. Portanto,
temos um Robert Mugabe muito obstinado e Mnangagwa muito mais diplomata, muito mais sofisticado a abordar as temáticas políticas. Por exemplo, Mnangagwa, apesar de se ter ocupado sempre de áreas securitárias, seria um bom ministro dos negócios estrangeiros do Zimbábue. E é um homem inteligente e culto e tem capacidade para fazer uma leitura correta do momento dramático em que se encontra o Zimbábue. Aliás, ele referiu-se a essas circunstâncias dramáticas, nomeadamente a falta de liquidez. Os bancos não têm dinheiro para pagar às pessoas. O Estado não paga as suas faturas. Os zimbabianos têm que emigrar porque não têm emprego no seu próprio país. O país é devedor portanto, das instituições financeiras internacionais e de países com cooperação bilateral com o Zimbábue. Portanto, a situação, o quadro económico do Zimbábue é péssimo. E ele disse também que queria proteger o legado de Roberto Mugabe e, por exemplo, disse que não iria mudar a Avenida Roberto Mugabe para a Avenida Emerson Mnangagwa. Bem, é significativo isso. Diz que tem tudo para pagar, mas não vai ser um tolo e não vai descer tão baixo. Fica-lhe bem essa imagem, mas estamos cá para ver, ou pelo menos esperamos estar cá para ver qual vai ser a sua atitude, qual vai ser o seu comportamento. Mas, em última análise, esta coisa de os líderes deixarem que as ruas, que sejam feitas ruas, escolas e outras obras com os seus nomes, parece-me um pouco... não me parece muito correto. Um dia destes vamos começar a ter aqui escolas em todo o país com o nome do atual presidente, como existem de todos os outros. O atual presidente já recusou há alguns meses o seu nome numa escola aqui no bairro 25 de Junho. É verdade, mas a pressão não deixa de ser mais que muita para que, de facto, se façam outras obras com o seu nome. É assim, os vindouros farão com a patina do tempo, com a poeira que se estabiliza, estarão melhor posicionados para, de facto, decidirem atribuir os nomes às pessoas que acham que tiveram um papel de relevo. Porque senão depois cometemos os erros. Será que Sékou Touré foi um herói ou foi um carniceiro? Será que Siad Barre foi outro herói ou teve que fugir apressadamente do seu próprio país e para se refugiar no exterior? E a Somália é o que é. Imaginemos se tivéssemos ruas tipo Idi Amin e Mobutu Sese Seko. Portanto, há aqui problemas que muitas vezes o tempo resolve essas coisas. Mas temos situações mais radicais. Por exemplo, em Cuba não há monumentos a Fidel Castro, nem há edifícios ou escolas com o nome de Fidel Castro, embora aqui em Moçambique, tanto quanto sei, na província de Gaza, há uma aldeia que se chama Aldeia Fidel Castro. Eleições presidenciais previstas para setembro, claramente a ZANU trouxida nas urnas, a oposição que neste momento encontra-se profundamente dividida, sobretudo o MDC, que está quase dividida em 3-4 frações. Esse é um dos cenários, mas é preciso também, ou vai ser necessário analisar se os acontecimentos que precipitaram a subida de Mnangagwa ao poder não causaram também grandes fraturas no seio da ZANU-PF.
é bom não esquecer que tudo o que aconteceu na última semana ou nas últimas 2 semanas resulta de um exacerbar de contradições dentro da ZANU-PF e resta saber se a ZANU-PF consegue sobreviver a estas próprias fações, se não haverá se não vai dar lugar a outro partido, se, por exemplo, o chamado G40 permanecerá dentro da ZANU, vai ser eliminado, qual é o papel dos antigos combatentes, porque no fim do dia a ZANU-PF também apanhou uma grande boleia daquilo que foram as ações dos militares, e sabemos hoje que as ações dos militares foram coordenadas exatamente por Emmerson Mnangagwa. E Mugabe e toda a sua família foi concedida imunidade como parte das negociações para se demitir. Robert Mugabe sai um pouco sem honra e nem glória, mas no fim foi bem tratado e vai permanecer no seu próprio país. Como é que vê essa imunidade para Robert Mugabe e toda a sua isso família? para já são questões de circunstancialismo. O Zimbábue, ao contrário de Moçambique, é um país com grande tradição sobre estas questões de legalidade. Basta dizer que é um país com uma matriz legalista anglo-saxónica, em que, portanto, estas coisas têm muito mais importância e relevância do que aqui em Moçambique. Basta ver que hoje, na cerimónia de investidura, embora valha o que valha a argumentação legal para justificar a tomada de poder de Emmerson Mnangagwa, mas lá foram citar todos os artigos e secções da Constituição para dizer que tem toda a cobertura legal a nomeação de Emmerson Mnangagwa como presidente. Isto para dizer o seguinte: para já houve este elogio no discurso de investidura, mas, por outro lado, existem milhares de zimbabianos que acham que foram maltratados pela família Mugabe e pelo regime de Mugabe. E o facto de haver uma imunidade não afasta a possibilidade desses mesmos zimbabianos, quer organizados em instituições coletivas, quer individualmente, procurarem as suas indemnizações, processarem Mugabe ou processarem a sua família. Por exemplo, há muita documentação e evidências de que a família Mugabe tem muito dinheiro no exterior, tem grandes propriedades no exterior. Isto não se pode passar um pincel por cima destas questões. Estas questões, mais tarde ou mais cedo, terão que ser investigadas. Mas, num país em que o zimbabiano ordinário tem dificuldades para levantar $20 no banco, é um insulto verem-se as imagens das mansões de luxo que a família Mugabe tem. Mas não foi certamente com os proveitos do salário de Presidente da República durante 37 anos que houve essa acumulação que possibilitou a compra destas mansões. A própria residência de Mugabe nos arredores de Harare é de algum modo assintosa à situação de penúria económica em que vive atualmente o Zimbábue. Portanto, a minha percepção é que mais tarde ou mais cedo os Mugabe vão começar a sentir dificuldades. Mas isso não iria provocar fraturas profundas no Zimbábue, perseguir
Robert Mugabe e a sua família? Depende da forma, depende da forma como isto vai ser gerido, e há muitas formas de se gerirem essas questões. Por exemplo, em Angola, que está a passar também por um processo de transição, esta semana apareceu um antigo membro do Bureau Político, não só a pedir o afastamento de José Eduardo Santos da liderança do MPLA, mas a levantar outras questões em relação à liderança de José Eduardo Santos. Portanto, estas questões acabarão por se colocar, porque isto são países e regimes que não são transparentes, não são democráticos, onde se cometeram muitos abusos e onde as pessoas que se sentem vítimas desses mesmos abusos hoje se sentem encorajadas a protestar e a levantar estas questões. Por exemplo, Emmerson Mnangagwa diz que os farmeiros vão ser compensados. Isto é um pouco o abrir da caixa de Pandora. Como é que isto vai acontecer? Será que todos esses farmeiros que vivem na Austrália, nos Estados Unidos e na África do Sul vão regressar ao Zimbábue? Vão regressar para quê? Para trabalhar a terra ou para levantar um cheque de indemnização? Portanto, são questões complicadas. E então, se as pessoas que foram expoliadas dos seus bens, é dado inclusivamente este encorajamento para serem compensadas, pessoas que viram os seus entes queridos desaparecerem, serem assassinados por motivos políticos, terão certamente os seus motivos concretos para tentarem colocar Robert Mugabe no banco dos réus. Portanto, esta questão da imunidade não é uma questão inteiramente pacífica. Mas também há outras vítimas do próprio Emmerson, quando ministro da Segurança Nacional, que também podem se sentir encorajadas em avançar contra ele, dado o papel dele também nesse processo. Exatamente, por isso que Emmerson, se quiser ganhar um lugar diferente na história do Zimbábue, tem também que fazer diferente e fazer muito melhor do que fez Robert Mugabe. Por isso que ele diz que quer ser lembrado pela história como alguém que restaurou a economia de Zimbábue, no seu discurso. Exatamente. Aliás, se hoje Emmerson foi magnânimo para com Robert Mugabe, há 2 dias, quando falava a partir dos escritórios da ZANU-PF, não foi com uma ponta de sarcasmo e cinismo que se referiu a Robert Mugabe como o ex-presidente, former president of Zimbabwe. Como é que leu a ausência de Robert Mugabe na cerimónia de investidura? Bem, dadas as circunstâncias em que Mugabe foi afastado, porque de facto foi afastado, não se afastou, o contrário a que seria surpreendente. Portanto, tudo isto é algo inaceitável para Robert Mugabe. Não nos esqueçamos que Robert Mugabe assina uma carta muito seca na terça-feira a resignar da sua posição de presidente e 2 dias antes, num discurso patético pela televisão, dizia que ia tudo continuar, que ele ia presidir ao Congresso da ZANU em dezembro, que ia tudo melhorar, que havia aí alguns problemas que ele procuraria corrigir e, portanto, estava tudo bem, e despediu-se com um cordial boa noite dos seus concidadãos. Portanto, quem faz este tipo de discurso é alguém que exatamente não percebe o que é que se estava a passar à sua volta. Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já com temas que têm a ver com Moçambique. Pontos de Fernando Lima.
Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, vamos ao nosso segundo tema, são as mexidas, as recentes mexidas de Filipe Nyusi, tal como no Zimbábue, que está a evolucionar, a celebrar Emmerson Mnangagwa. Nós também celebramos Nyusi em 2015 e em vários setores Guebuza foi pontapeado. Agora Nyusi parece não estar a corresponder às expectativas, há críticas na forma como remodela o seu governo, sobretudo as pessoas que nomeiam. Como é que lê, como é que viu as recentes mexidas de Filipe Nyusi? Bem, eu penso que começa a estar claro que não vai haver a tal remodelação de fundo, mas vão continuar as mudanças cirúrgicas ou, se preferirmos outra palavra, a remodelação a conta-gotas. E portanto, aquilo que aconteceu esta semana é um bocadinho mais deste cenário a conta-gotas. Claro que nós sabemos e sentimos que não há uma política governamental de juventude, ou seja, se há essa política de juventude, ela não é sentida, e não é porque jovens ascendem a posições de direção que de facto há uma política de juventude. É importante salientar que o desemprego tem o seu maior epicentro nesta camada de população. Esta também é uma camada que pode ser mobilizadora para o desenvolvimento do país, mas também pode ser altamente desestabilizadora se não for corretamente enquadrada. Portanto, digamos que qualquer governo tem entre mãos uma bomba relógio que é a juventude e a insatisfação da juventude. Por outro lado, temos um setor, a educação, que não está a cumprir o seu papel e não coloca, por exemplo, quadros devidamente preparados para enfrentar os desafios do desenvolvimento do país e, portanto, isto aumenta as dificuldades da juventude, por exemplo, em encontrar emprego. Porque também há esta falácia, e esta falácia tem muitos cúmplices e muitos culpados, que é, se eu for à universidade, se eu tiver um canudo académico, torna-se mais fácil eu arranjar emprego. Ora, isto é falso. É falso porque os jovens sentem exatamente isso. Não só não estão preparados para enfrentarem os desafios do setor de trabalho, nas mais variadas profissões, como muitas dessas instituições académicas são um logro e, portanto, não preparam os jovens. Este era o ponto de partida na mexida no Ministério da Juventude e Desportos. Se a nova titular do cargo vai resolver esses problemas, eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Portanto, em última análise, é um cargo a prazo, gostaria de estar rotundamente enganado, mas eu acho que as questões de juventude são questões muito sofisticadas, são talvez dos problemas mais complicados, ou seja, é uma problemática que deve ser enfrentada de vários ângulos. Portanto, é um assunto extremamente sofisticado, extremamente complicado e, portanto, não me parece que a nova titular tenha todos esses atributos para responder cabalmente às complexidades que um cargo desta natureza tem. Aliás, terá sido esse um dos pecados de Alberto Kuntumula, que parece-me que virou as suas baterias para a questão de desporto e negligenciou um pouco a coisa da juventude, ou é pelo facto de não ter entrado para o Comitê Central? Não, eu não vou por aí mais. Nem sequer me parece que o Presidente anda muito preocupado com as pessoas do Comitê Central ou da Comissão Política, e os cargos têm que ser distribuídos em função
dessas posições no Partido Frelimo. Mas claramente me parecia, e Alberto Nkutumula é um jovem voluntarioso, uma pessoa com um grande potencial intelectual, mas claramente não foi fadado para aquele cargo de Ministro da Juventude. Ou seja, aquilo que eu via era, sobretudo, as suas fotografias a dar pontapés na bola ou a aparecer em eventos desportivos e muito pouco a dar a cara por questões de juventude, que são, repito, muito mais complexas e muito mais difíceis de conceptualizar e de desenvolver um programa coerente. Aliás, neste país, infelizmente, a maior parte das organizações juvenis são um desastre. A juventude da Frelimo e o seu líder são um desastre total. Depois já existe uma coisa chamada Conselho Nacional da Juventude, é outro desastre. A única coisa que me parece com pés e cabeça e que tenta fazer algum debate juvenil e portanto tem muitas lacunas também, porque também não pode abarcar todas as áreas, é o Parlamento juvenil, porque de resto é tudo um grande descalabro. E depois subsistem uma série de ações na área do empreendedorismo, dos jovens empresários, mas tudo isto é muito pouco alicerçado e as pessoas, no meu entender, sinto que muitas vezes uma pessoa, se repetir muitas vezes a palavra empreendedor, transforma-se em empreendedor. Ora, empreendedor não é apenas uma pessoa que organiza passagens de modelos e providencia umas refeições para uma fábrica ou serviços para uma festa de casamento ou batizado, porque parece que também há um pouco esta noção que o empreendedorismo é a organização de eventos ou é fazer meia dúzia de brincadeiras no computador. Portanto, há aqui muita gente à deriva sem saber muito bem como tratar a juventude, e eu acho que a juventude vai continuar a ser maltratada neste país. Um ilustre desconhecido foi indicado para governar uma província tão estratégica como Cabo Delgado, onde desagam vários lobbies a mais alto nível. Chama-se Júlio José Paruque, que até há pouco tempo era administrador do distrito da Matola e sai da juventude, que estávamos a falar aqui, do Partido Frelimo. Bem, acha que se era um desconhecido, vai continuar um desconhecido, e eu devo dizer que nem me dei ao trabalho de pesquisar muito sobre esta situação, o que também mostra o meu desapontamento com o tipo de escolha. Eu ouvi um post muito interessante nas redes sociais sobre esta questão, que dizia qualquer coisa como quando havia a expectativa que o Presidente estava a tentar convencer algum grande cérebro moçambicano perdido aí no mundo do petróleo e gás, em alguma multinacional no exterior, tipo o PCA da EDM, que foram buscar ao Banco Africano de Desenvolvimento, eis que o próximo governador para lidar com a Jana d'Arc, a Genes, os planos de reassentamento, as fábricas de fertilizantes, as fábricas de LNG, é o ilustre desconhecido administrador da Matola. Mas, inclusivamente, o administrador da Matola é pouco conhecido porque a Matola cidade, não a Matola distrito, é uma cidade autarcizada e, portanto, a figura de proa
da Matola é o Calixto Coça, não é o seu administrador. Eu, até à sua nomeação como governador, não conhecia tal pessoa, nem sabia que existia o tal administrador da Matola. Portanto, para mim vai continuar um desconhecido até que comece a ver o que é que vai começar a acontecer na província de Cabo Delgado. E já se tentou no passado nomear um ilustre conhecido, chama-se George Monahum, que foi nomeado governador de Cabo Delgado e saiu, e se disse a boca pequena, saiu porque deixou Alberto Chipande plantado na sala de espera durante 4 horas. E já estamos a ver que este ilustre desconhecido vai ter muito trabalho naquela província, porque é uma província aparentemente com donos. Há muitas províncias com donos. Costuma-se dizer que é impossível governar a província de Gaza porque é a própria província dos donos, mas não é por aí que deve ser feita uma análise. É assim, os dirigentes provinciais muitas vezes têm que ter qualidades e atributos muito mais sofisticados que os próprios ministros, dada a extensão territorial que têm que governar, dada as questões múltiplas, inclusivamente do mosaico étnico, cultural, linguístico, que muitas vezes compõem uma determinada província. E isto exige uma grande sofisticação a lidar com estas coisas. Vejamos, por exemplo, Inhambane, que é uma província que podiam ser três províncias. Não é para toda a gente dirigir a província de Inhambane. Portanto, eu, numa nota mais séria, claro que gostaria que o Sr. Parruque tivesse o maior sucesso na província de Cabo Delgado. O sucesso do Sr. Parruque é o sucesso dos moçambicanos, é o sucesso da governação, é o sucesso do desenvolvimento. Agora, não é possível pedir para se marcarem golos na baliza do adversário se for buscar um coxo que está para se reformar numa equipa de futebol e achar que ele é o Messi ou é o Cristiano Ronaldo. Portanto, para já, este senhor é um ilustre desconhecido e vai ocupar uma província que quer fazer o jogo da chamada Premier League. Não sei se vai resultar ou se existe alguma alquimia ou uma fórmula secreta que, de facto, este senhor está fadado para ter o maior sucesso nesta província. Fernando, mas vamos a um outro tema, tem a ver com as propostas da CTA, pronunciadas pelo próprio presidente Agostinho Vuma, que foram recebidas com severas críticas juntos da opinião pública. Essas propostas foram feitas numa reflexão com o primeiro-ministro, e Agostinho Vuma propôs um pacote de medidas como um meio para conter o crescimento da despesa pública, mas o congelamento do aumento salarial para 2018 e a suspensão do 13º salário foram propostas que foram alvos destas críticas nas redes sociais, e os sindicatos ameaçaram com greve caso o governo acomode estas sugestões. As críticas são legítimas, Fernandinho? Não, eu acho que as críticas são profundamente injustas. Eu acho que Agostinho Vuma pode ser criticado por algum déficit de comunicação. A sua própria organização pode ser passível desse tipo de crítica, mas o pacote de medidas proposto não é de todo sem sentido. Em primeiro lugar, a questão do congelamento de salários e do 13º não são propostas isoladas. Fazem parte de um pacote de contenção de gastos, custos, despesas no aparelho de Estado, que tem muito a ver com as dificuldades do orçamento
que o Governo está a enfrentar. 2, tem a ver com despesas em investimentos em infraestruturas, claramente questionando, sem se referir, claro, à questão da ponte, da grande circular e a outras, podíamos falar do aeroporto de Nacala e a outras obras em que existe muita dúvida se de facto são as obras que precisávamos neste momento e se os orçamentos alocados para essas obras são os orçamentos corretos. Depois, Agostinho Vuma não é o responsável pela crise deste país. Nós sabemos que, para além da conjuntura internacional, há elementos internos domésticos que estão na base do corte ao apoio do orçamento de Moçambique, da interrupção do programa de apoio a Moçambique do FMI, e não é Agostinho Vuma que é responsável por esta coisa. Mas está-se a tirar todas estas pedras, lanças, projéteis sobre o líder da CTA. O líder da CTA tem que defender as empresas. Ora, as empresas estão com problemas de pagar salários, quanto mais pagar 13º. Eu vi há alguns meses as pessoas da empresa de transportes de Sofala que tinham... Mas ele falava 13º no aparelho do Estado. Sim, no aparelho do Estado, do ponto de vista legal, é problemático, porque é de lei pagar-se o 13º e, portanto, aquilo que aconteceu ano passado, umas pessoas receberem e outras não receberem, é uma questão muito, muito problemática, mas é legítimo que as pessoas que não receberam o 13º ano passado ainda tenham expectativas que venham a receber, uma vez que o aparelho de Estado é o único, não há filhos e enteados no aparelho de Estado. Foi um arranjo que foi feito em que os diretores não receberam e outros escalões do aparelho de Estado receberam o 13º. A questão da massa salarial, a questão dos aumentos da massa salarial no aparelho de Estado tem sido alvo de uma crítica severa do FMI em relação a esta questão. Não apenas por ser Moçambique, não apenas porque estão contra Moçambique ou porque faz parte da cartilha. Porque Moçambique, comparado com outros países da África subsaariana, da própria região da África Austral, é o país que procede a maiores aumentos e em que a fatia da massa salarial é a mais alta quando comparado com o PIB, ou seja, quando comparado com os rendimentos que este próprio país produz. Então é assim, em termos simples. Claro que isto é complicado de dizer, claro que uma pessoa não pode fazer estas afirmações de ânimo leve, mas ninguém pode pagar, distribuir aquilo que não se possui. E aqui em Moçambique nós parecemos, ou uma parte deste país vive noutro planeta, porque ainda não se apercebeu das dificuldades por que estamos a passar. O próprio governador do Banco de Moçambique nos veio alertar sobre isso, para as dificuldades que vamos encontrar em 2018, mas também por problemas de comunicação, como a sua anterior comunicação foi mal entendida, tipo, a crise já acabou. Eles acham que há qualquer coisa de errado na comunicação de Rogério Zandamela para dizer, afinal, a crise não acabou, afinal, 2018 ainda vai ser mais complicado que 2017. Mas essa é a realidade. E os números mostram exatamente isso, que 2018 pode ser mais complicado que 2017. O tecido empresarial
do país está completamente de rastros e parece que nós não queremos ver essa situação. Fernando Lima, vamos ao nosso último tema, tem a ver com as alterações do imposto de consumo específico, que foi aprovado na generalidade pelo Parlamento, e os pedidos da Coca-Cola e das cervejas de Moçambique para serem isentadas deste imposto não foram atendidas. Foi uma decisão, usando a linguagem que se usava na governação de Armando Guebuza, foi uma decisão sábia do Parlamento, ao não dar provimento a este pedido. Bem, eu acho que há vários problemas e há várias respostas para estas questões. Eu acho que o Parlamento andou bem em algumas questões e não andou tão bem noutras questões. Por exemplo, começando por uma coisa que eu acho que é uma patetice. Andar a pôr selos nas cervejas, nas garrafas de cerveja é completamente pateta. Concordo com a argumentação das cervejeiras, vai aumentar os custos. Colocamos-nos ao lado de quatro países. Vai baixar 40% da sua produção, porque a máquina de enchimento são 40 mil unidades e de selagem são 27 mil. Ouvi esse argumento, mas nem sequer é por aí, pela baixa de produtividade. É assim, se nós compreendermos a essência do selo, o selo visa combater o contrabando. Ora, estamos a combater uma cerveja que é produzida aqui, dentro de portas, dentro de uma fábrica que é moçambicana, dentro de uma fábrica que nós podemos controlar os volumes, as litragens das cervejas. Nós temos que ter preocupação em relação às bebidas do contrabando. Quem são as bebidas do contrabando? Não é tanto a caixa da cerveja, são as bebidas espirituosas, sobretudo as bebidas secas, aquelas que são mais caras, nomeadamente os brandies, os whiskies, esse tipo de bebidas. E, portanto, é correto, sim, que haja selagem dessas bebidas. Agora, a esmagadora maioria do consumo de cerveja em Moçambique, e acho que a própria CDM apresentou estes números, é cerveja de consumo nacional ou é cerveja que é importada e paga imposto pela própria CDM. Eu não quero aqui fazer alusão às marcas, até porque não gosto dessas cervejas, mas a CDM importa outras cervejas que pertencem ao seu universo de brands, de marcas cervejeiras. Portanto, essa parte, acho que as pessoas que pensaram nisso não pensaram bem e nem sequer vieram ao público fazer a defesa da selagem da cerveja. Agora, em relação aos outros impostos, a questão é muito simples. É verdade, sim, que mais imposto pode inibir o consumo. Logo, quando uma pessoa tem a expectativa de que o imposto vai aumentar a arrecadação de receita, o efeito pode ser inverso. Menos consumo, porque aquele produto está mais caro, logo retraimento. Agora, conhecendo os moçambicanos e o gosto dos moçambicanos pela cerveja, a cerveja é de facto a nossa bebida nacional, não é o vinho, nem outras bebidas. Eu tenho sérias dúvidas se vai haver retraimento no consumo. E assim, o governo está sob um grande aperto fiscal, portanto, em algum lado tem que ir buscar dinheiro. Mas estas lamúrias, por exemplo, da CDM não tem a ver com o facto de Heineken, que já começou a desbravar terreno em Bobol, vai ter isenções. Pois, aqui é outro problema. É assim, a CDM diz que não teve, e a Coca-Cola dizem que não tiveram estes privilégios. Mas temos que lembrar que a CDM, até agora, é de facto uma companhia monopolista em Moçambique. Temos que recordar que a CDM recebeu de bandeja a Laurentina, que era uma outra
empresa e que não pertencia ao universo McMahon, que foi originalmente a fábrica que a CDM tomou. Portanto, se queremos fazer contas, também temos que fazer as contas por completo e os benefícios que daí advêm em relação a esta questão. Por exemplo, a CDM foi injustiçada na questão das bebidas espirituosas. O governo tentou combater as tentações, as caravelas e toda a mixórdia que anda por aí, que só causam problemas aos moçambicanos e, sobretudo, à juventude. Portanto, estas bebidas de má qualidade e de baixo preço, tentou fazer um pacto com a CDM para que a CDM passasse a produzir estas bebidas e deitasse abaixo a concorrência. Ora, a CDM fez o seu papel, começou a apresentar o gin e o rum com um melhor aspecto, maior controle de qualidade. E até tinha um spot que dizia: tira a tentação debaixo da mesa. Temos que... Mas o governo não fez a sua parte. Não fez. Portanto, tivemos aqui o fenómeno Acacana para as tentações e para o rumo caravela. Mas é o que temos. Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa. Eu sou o Francisco Carmona. A parte técnica esteve a cargo de André dos Santos. Nos vemos de hoje a 7 dias. Boa noite. Pontos de Fernando Lima.